A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Eu quero já, esta manhã, quase entrando já aí na tarde, pedir licença a você para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde você está, para que juntos possamos fazer uma pequena reflexão da palavra de Deus nesta manhã, a qual Deus me concedeu. E eu gostaria de falar, meus queridos irmãos, sobre o engano, Uma palavra que Deus me deu, estava pesquisando sobre isso, Tamanha a gente passou aí essa semana, esse domingo que nós tivemos, foi um domingo de eleição, muitas pessoas foram votar para prefeito de sua cidade, vereador, e a gente foi tomado aí nesse primeiro turno que houve, por muitas falácias de muitos políticos, de pessoas se apresentando, colocando suas propostas. A gente assistiu aí muitos debates esses polêmicos, que a gente ficou assim estarrecido que 30 anos atrás, 40 anos atrás, você não via um debate assim, confuso, um debate onde houve agressões, tanto agressões verbais como agressões físicas por parte dos candidatos a prefeito, e alguns vereadores. A violência neste meio político crescendo, pessoas sendo mortas, pessoas sofrendo atentados, Então a gente vê que a maldade ela tem se estendido, e o ser humano, aquele que está ali assistindo, muitas das vezes não tem o discernimento das coisas que está à sua volta, ao seu redor, porque o engano tem se instalado. E as pessoas, elas não estão com o discernimento de discernir, elas são levadas pela mentira, pelo engano. E é sobre isso que nós vamos falar, E estava fazendo uma pesquisa, e o tema desta reflexão é: cuidado com o engano, mentira e a operação do erro. É o que nós temos visto aí neste cenário político que nós estamos vivendo, esta operação do engano, da mentira e do erro que se instalou em nosso país, Não agora, ela já vem há bastante tempo, mas de maneira que essa conduta de enganar, de mentir, de causar o erro nas pessoas, elas têm sido mais frequentes, devido ao avanço das novas tecnologias, da internet, das redes sociais, que ajuda muito, na proliferação de notícias falsas, mentirosas, enganosas, pessoas que detêm o controle, às vezes o poder financeiro, e aí ele propaga, ele tem seus agentes para propagar mentira no meio das redes sociais, e as pessoas, por não analisar, por não verificar as informações, acaba caindo nessas mentiras. Mas tudo isso, irmão, é mister que aconteça porque é bíblico. Na verdade, tudo isso que está acontecendo é bíblico. Louvado seja Deus. Mas a gente, para entrar nesse assunto, nós vamos pedir a Deus a ajuda de Deus, vamos orar, pedir o seu auxílio, em nome de Jesus, e vamos tentar aqui definir o que é engano, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, Senhor, pedindo a Tua ajuda, o Teu auxílio. Este assunto, ó Pai, ao qual eu trago em pauta, Senhor, para os meus ouvintes, para esse simpatizante do canal Comunidade dos Discípulos, ó Pai. Peço o Teu auxílio, a Tua ajuda, que o Senhor fale através da minha vida, use a minha boca,
use a minha mente, Senhor, para comunicar, para trazer informações às pessoas que irão ouvir, Senhor, esta mensagem. Abençoa cada lar, a cada família, cada pessoa, em nome de Jesus. Abençoa a minha família, vem cuidar de nós, em nome de Jesus. Porque de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. O servo João Batista, ele disse que o homem não pode receber nada se do alto não for lhe dado. Então, Senhor, que o Senhor possa dar a essas pessoas a direção, discernimento, para que elas possam tomar as suas decisões em nome de Jesus. Para que elas não sejam levadas pelo engano, pelo erro, pela mentira dos homens, Senhor. Dentro da igreja, dentro das congregações, quando está ali reunido um aglomerado de pessoas, ou em qualquer outro lugar, por meio dos meios de comunicação, como rádio, TV, jornal escrito, jornal televisivo, pelos meios de comunicação que existe hoje, meu Deus, que o Senhor venha abrir o entendimento das pessoas, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa que essa informação possa chegar a cada vida, em nome de Jesus. Meus queridos, e o texto base a qual eu gostaria de começar este assunto é João 8:44, que diz assim a palavra de Deus: vós pertenceis ao vosso Pai. Aliás, eu vou ler antes, né? Quando Jesus vai falar sobre a verdade que liberta. Então eu vou ler do 31 até o 44. Diz assim a palavra de Deus: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E eles responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhe: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sei que sois descendentes de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e com vós fazeis o que ouvis de vosso pai. Eles contestaram a Jesus, dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: se fosseis filhos de Abraão, vós farias as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhes asseveraram: nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque vós não podeis entender minha linguagem, e porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertence ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio. Jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e o pai da mentira. Até aqui, meus queridos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava então ali falando às pessoas, aos discípulos, da questão da verdade que liberta. Mas eles não entenderam, né, e questionaram sobre Abraão, dizendo que eles não nasceram de fornicação, de um ato, né, de fornicação,
E aí Jesus fala essa questão da verdade, porque se eles conhecessem mesmo a verdade ou praticassem a palavra de Deus, eles não tratariam Jesus de uma forma errada, ou acusando, ou maltratando, né? Negando a Jesus. Porque o Evangelho de João vai tratar da filiedade, né, de Cristo. Mostra Cristo como Filho de Deus, mostra Cristo como o próprio Deus, o Evangelho de João. E aí, neste capítulo 8, Jesus vai falar que Ele é a verdade, e se nós conhecêssemos a verdade nos libertaria, que é o próprio Cristo. E vai falar que o diabo é o pai da mentira, porque ele mente desde o princípio, né? Porque isso está enraizado no diabo. A mentira, ele é assassino, ele é destruidor, a própria palavra dele diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Aleluia. Bom, meus queridos, eu gostaria de conceituar, aleluia, o que é engano. O que é engano? O engano é uma ação ou prática que envolve induzir alguém a acreditar em algo falso, mentiroso, enganoso. É a ação de fazer com que alguém seja iludido, ludibriado ou levado ao erro de uma forma intencional. O engano pode ocorrer em diferentes contextos e situações, seja por meio de palavras, situações, seja por meio de palavra, ações, informações falsas, omissões ou manipulação. O engano pode ser utilizado com o objetivo de obter vantagens pessoais, manipular situações, influenciar decisões, causar prejuízos às outras pessoas em outros propósitos. Pode ser praticado por indivíduos, grupos, organizações, entidades com diferentes intenções e motivações. É importante estar atento e vigilante em relação ao engano, buscando sempre verificar a veracidade das informações recebidas, analisar criticamente as situações e ter discernimento para identificar possíveis tentativas de enganar ou ludibriar. A transparência, a honestidade e a integridade são fundamentais para evitar ser vítima ou praticar o engano. Então, meu querido, o engano, ele é usado, né, pelas pessoas que elas têm má intenção. Ela tem má intenção de quê? Ou ela é usada por uma pessoa ou por pessoas, né, grupos, para poder tirar vantagem de alguma coisa, para causar prejuízo, para beneficiar algum grupo, para causar, destruir, né? Então, muitas são as pessoas que usam desse meio, desse artifício, né, que é enganar as pessoas. E nós estamos em um mundo onde o enganar é algo comum. A gente vê aí o que tem acontecido, o engano tomando conta da sociedade. As pessoas hoje elas já não sabem mais discernir o certo do errado. Tem uma bagunça, né? Elas não conseguem mais analisar
elas concordam com coisas erradas, né? A pessoa que engana, que rouba, que de alguma forma ela traz prejuízo a alguém, as pessoas estão nem aí, ela acha que vale tudo, né? A gente teve o caso aí desse rapaz aí de São Paulo que perdeu agora no primeiro turno, o tal de Marçal, né? Pablo Marçal, que fazia coisas erradas aí, tirando dados das pessoas para poder entrar ali nas suas contas, né? E usurpar o dinheiro dessas pessoas ou causar um outro tipo de engano. Ou seja, ele entrou na política, usou também de falsidade, né? Postou uma informação falsa a respeito de uma outra pessoa e as pessoas não tiveram um senso crítico, né? Elas aceitaram, tanto é que ele tirou uma quantidade considerável de votos. Ele só não foi eleito, meu querido, porque Deus não permitiu que esse rapaz fosse eleito e entrasse para a prefeitura de São Paulo. Veja, em meio disso tudo aqui que eu falei, desse conceito do que é engano, nós como cristão, como filho de Deus, que muitas das vezes dizemos, né, nas redes sociais, na TV, para o nosso vizinho, para outras pessoas, que nós prezamos pela verdade, nós não podemos concordar com isso, meu querido. Porque nós temos um Deus que Ele é santo. E Ele diz para mim e para você, sede santo porque eu sou santo. Ou seja, ser santo é ser separado dessas coisas. Ser separado da mentira, ser separado da roubalheira, ser separado das coisas que afetam a santidade de Deus, ser separado dessas coisas que dão testemunho de Cristo. Quando nós analisamos a palavra de Deus, Deus ele é a verdade. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como eu, sendo cristão, ou dizendo que creio em Deus, posso então começar a falar mentira, a denegrir, a enganar, a denegrir o meu próximo, dizendo uma coisa que não é verdade a respeito dele? É o que tem acontecido hoje. Muitos políticos evangélicos hoje, eles não estão nem aí. Conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas estão mentindo. Se apresentam diante das pessoas como santas, como se tivessem uma boa índole, mas elas estão mentindo. Estão mentindo dentro das igrejas, em cima dos púlpitos, ali no altar para o povo, iludindo aquelas pessoas, se mostrando santas, honestas, íntegras, mas quando a gente começa a olhar, a analisar, a verificar as coisas, não é como eles têm dito. Mentem para quê? Para poder tirar vantagem, para enganar as pessoas, para poder alcançar o objetivo deles. E qual é o objetivo de muitos? É o poder. É estar no poder, para ali satisfazer o seu desejo, o seu ego, para tirar vantagem de alguma coisa, ou trazer vantagem para um grupo, uma empresa, entidades. Então eles mentem, eles enganam, eles usam da oratória, do conhecimento linguísticos que ele tem para ludibriar as pessoas. Fazem promessas, trazem situações que não são verdades a respeito das pessoas, e às vezes a gente, por não buscar a informação correta, acabamos caindo na mentira e no engano e levando e aplaudindo, né, essas pessoas. E eles usam o nome do Senhor,
o nome de Deus em vão, como se Deus estivesse ali concordando com aquelas coisas, como se Deus estivesse concordando com a mentira, com o engano. Meu querido, em Deus não há sombra de variações. Ele é santo. Deus, ele não pactua com a mentira. Deus, ele não pactua com o engano, com a fraude. Deus, ele não pactua com a violência. Não. Ele é um Deus santo, meu querido. E ele deseja que eu e você, que nós sejamos santos, que a gente busque fazer a vontade dele. Mas se a gente não faz a vontade de Deus, se a gente pratica o que é mal, como eu posso ser de Deus? E as pessoas não têm o discernimento daquelas práticas, principalmente aqueles crentes que já estão na igreja, não conseguem discernir e aceitam muitas das vezes que uma pessoa use a palavra de Deus e elas aplaudem, elas concordam. Por quê? Veja o que diz aqui em Levítico, capítulo 19, no verso 11. Ninguém dentre vós cometerá furto, nem roubo, tampouco usará de falsidade ou de mentira para com seu próximo. Ou seja, se eu sou de Deus, a minha conduta tem que ser exemplar. Eu não posso usar de mentira, de falsidade, para denegrir as pessoas com a inverdade. Deus não concorda com isso. É mandamento do Senhor. E as pessoas estão aí usando o nome de Deus em vão. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o nosso próximo. Mas como é que eu digo que ama a Deus e não ama e invento mentira ao meu próximo? Pessoas que conhecem a palavra. Pessoas que sabem, que já estudaram teologia, mas elas estão ali mentindo. Pastores que usam das Sagradas Escrituras para enganar as pessoas, para obter ganho. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, meu querido. Você que é cristão, você que é um protestante, você que é um evangélico, você que é inserido dentro de uma instituição religiosa. Qual o benefício que você, como cristão, já recebeu de algum pastor que chegou ali à política e está ali agora galgando um cargo? Qual foi o benefício que ele trouxe para a sua comunidade? Qual foi o benefício que ele trouxe para a sua cidade? Qual foi o benefício que esse pastor trouxe como político para o seu país? Porque eu não vejo os benefícios chegar desses políticos dentro da comunidade. Usam o nome de Deus, se aproveitam das instituições ali que aglomeram as pessoas para arrebanhar, para colocar e começam a fazer suas políticas dentro da igreja, o que é errado, porque a instituição ali é feita para você levar a palavra de Deus, para você ensinar as coisas de Deus e não para você propagar a sua ideologia do seu partido. Mas eles estão ali. E quais são os benefícios? Será que esses pastores, quando são candidatos a prefeito, a vereador, ou seja lá o que for, eles trazem benefício para a sua comunidade? Benefícios de criar ONGs, instituições que tratem de pessoas doentes? Porque tem muitas pessoas, meu querido, que não conseguem, não têm condição
de pagar um tratamento, e às vezes ele tem que se deslocar para longe na comunidade, não tem dinheiro, e às vezes esses vereadores que são evangélicos, que ganham, não fazem nada, apenas estão ali para arrecadar o dinheiro, para poder ajudar a si mesmo e a instituição e a liderança da igreja, mas não trazem benefício para a comunidade. Não criam projetos dentro da comunidade. Usam apenas do evangelho, enganando os fiéis da igreja com promessas. Verdade é, meu querido, que eles conseguiram aí ficar isento de impostos, né? Ou seja, se eu tenho uma instituição religiosa e eu abro um comércio, uma loja de estampar camisa, uma empresa de estampar camisa, eu vinculo esta minha loja à igreja, já não pago imposto. Veja a malandragem, a esperteza que tem acontecido. Aí eu lhe pergunto, esse tipo de coisa, de manobra, é de Deus? Deus concorda com o engano? Deus concorda com a mentira? Porque em Deus não há sombra de variação. Deus, ele é santo. Mas essas pessoas utilizam disso para enganar, para mentir. E quase nós fomos pegos, né, por um presidente mentiroso que estava usando ali a palavra de Deus, né? Pátria, família, Deus. E as pessoas estavam iludidas, né? Como se elas estivessem hipnotizadas. E elas foram levadas como marionete por palavras mentirosas, porque elas não tiveram discernimento da palavra de Deus, do Espírito Santo, não analisaram, não verificaram, esqueceram da palavra de Deus, estavam totalmente hipnotizadas, fora de si. Suas mentes parece que foram controladas por palavras, por frases, e elas não tiveram o discernimento. E muitos estão pagando o preço do pecado, as consequências do erro que foram induzidas. Nós, como igreja, devemos prezar pela verdade, pela integridade. Nós não devemos apoiar mentira, meu querido. Independente se a pessoa é cristã, protestante, evangélica ou qualquer outra coisa, se ela fala mentira, se a conduta dela é uma vida só de mentira, nós não temos que apoiar. Nós temos que prezar pela verdade. Aleluia. Eu tenho aqui alguns versículos que eu gostaria de falar, de ler para os irmãos, porque estamos vivendo, meu querido, um período de engano, um período em que as pessoas têm sido levadas pelo engano dos homens, pelo engano de Satanás, que tem ludibriado, enganado as pessoas não têm mais se debruçado na palavra de Deus, e são levadas pelo engano, pela mentira. Veja o que Deus tem a falar para mim e para você. Talvez você já conheça todos esses versículos que eu vou aqui mencioná-los. Vou lê-los. Aleluia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9 ao 12, diz assim: ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas engano proveniente da injustiça
para com que estão perecendo, porquanto, rejeitando o amor, a verdade que os pode salvar. E por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creem na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Ora, Deus permite essa situação para que essas pessoas sejam o quê? Condenadas. E é isso o que muitos estão usando, porque eles querem usufruir, né, dos prazeres da injustiça, porque eles praticam a injustiça. Muitos são aí espíritos enganosos, irmão. São os anticristos, esses que vivem mentindo, enganando, lubridiando. Lucas 21, o verso 25. Lucas 21 e verso 25. Diz assim a palavra de Deus: E haverá sinais no céu, e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações ficarão desesperadas com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Ou seja, isso vai acontecer. Coisas horríveis têm acontecido, irmãos. As pessoas ficam apavoradas quando elas veem algum fenômeno no céu, né? Algo aparecendo, e muitos ficam ali, olha lá, quando vê uma imagem no céu, e às vezes não sabe nem o que é que está causando aquela imagem, e são levadas, muitas das vezes, por um engano, porque aquilo ali pode ser causado por um holograma, né? Então você veja a situação. As pessoas hoje aí têm visto muitas imagens no céu. E elas vão logo espiritualizando tudo, né? Porque, na verdade, meu querido, isso mexe com o espiritual da pessoa. Isso mexe com o emocional da pessoa. Esse tipo de engano, de holograma que é lançado no céu. E as pessoas veem uma imagem ali de uma cidade, de um anjo, e elas logo querem dizer que é Cristo. Veem uma imagem de uma cidade, de um holograma de uma cidade, e imaginam que seja Jerusalém, a cidade celestial. Cuidado com o engano, cuidado com a mentira, cuidado com essas imagens falsas que estão aí pelo mundo afora. 1 Timóteo, meu querido, veja o que diz. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. E o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso tem acontecido. Veja o que tem acontecido dentro das instituições religiosas, meu querido. Quantas heresias hoje são pregadas dentro dessas instituições religiosas. Hoje virou uma bagunça total. É as pessoas pulando, dando salto mortal dentro das igrejas, dançando. É as pessoas carregando pegando uma, subindo nas costas do outro. É as pessoas cuspindo, né? Hoje aí tem aí a unção do cuspe, pessoa cuspindo no outro, na boca do outro. Meu irmão, isso é falta de higiene. Você pode pegar uma doença. Isso não vem de Deus. Cuidado com esse tipo de coisa, de prática dentro da igreja. Está fora da palavra. Mas as pessoas aceitam.
As pessoas são levadas por aquilo, elas começam a correr dentro da igreja, elas começam a dançar, a pular, são levadas por uma euforia e dizem que é do Espírito Santo. Meu querido, onde está o Espírito Santo, a ordem, a decência? Não é essa bagunça toda que tem acontecido. Cuidado com o engano, cuidado com a mentira. Cuidado com o oba-oba dentro das igrejas, dentro dessas instituições. Seja como um crente de Bereia, analise as escrituras. Peça a Deus discernimento de espírito. Peça a Deus discernimento das coisas que estão à sua volta, ao seu redor. O que está acontecendo no seu lar, na sua cidade, no seu bairro, dentro da instituição religiosa que você está. Analise o que o pastor ou missionário ou preletor, ou alguém que está ali pregando, analise e veja se isso está de acordo com a palavra de Deus, com os preceitos de Deus, com os decretos, com os oráculos de Deus. Mateus 24, aleluia, 24:4, aliás, 24:24, Mateus. Diz assim a palavra de Deus: pois se levantará falsos cristos, falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Cuidado, meu querido, com os falsos profetas que se apresentam dentro das igrejas. Cuidado, eu creio em milagre, creio, eu creio em profecia, creio, mas a gente tem que ter discernimento de espírito. Principalmente quando é alguém de fora que vem pregar. Você que gosta de ir para a oração, cuidado nas profecias que você vai receber. Analise se é de Deus, se é do homem, ou se é de espírito enganoso, para você não sair dali setado, para você não sair dali pior do que você entrou. Tem gente que vai para a igreja e ali, quando ela sai com dor de cabeça, ela sai passando mal. Então você tem que ver se isso é de Deus. Porque se você vai para um ambiente onde ali se fala de Deus, se glorifica a Deus, se o ambiente é um ambiente espiritual que busca adorar a Deus, você não pode aceitar sair dali pior do que você entrou. Você tem que ter discernimento de espírito. Você não pode ser um calango, meu irmão, que balança a cabeça em tudo que o homem fala. Você tem que ter senso crítico. Ah, irmão, eu vou me rebelar contra o pastor. Não, irmão. Você tem que analisar a palavra de Deus. Jesus Cristo, meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos irmãos estão perecendo aí, meu querido, por falta de conhecimento da palavra. E tem engolido tudo e que muitos pastores, muitos irmãos estão pregando como verdade. Você tem que ter dois sacos, irmão. Um furado e um cheio. Aquilo que for bom, você retém. Aquilo que for não edifica, você joga fora, irmão. Se não traz edificação para a sua vida espiritual, se não te traz crescimento, você joga fora. Mas aquilo que for bom, você retém. Mas para isso você tem que estar o quê? Meditando nas Sagradas Escrituras. Isso aqui não é para enfeite, não, irmão. Isso aqui não é para ficar fechado, não. Isso aqui é para você ler, porque quando você está lendo, estudando as Sagradas Escrituras, Deus está falando com você. Deus está te trazendo conhecimento. Mas para isso você tem que desejar, você tem que estudar, você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que buscar, irmão, em Deus. Não fique só esperando do homem na escola bíblica. Busque. Compre uma Bíblia, 2, 3 Bíblias, vai estudar, vai ler, compre um caderno, vai anotar, vai buscar os versículos que se correlacionam. E aí você vai e peça o Espírito Santo, me ensina, Espírito Santo. Me capacita, me dá a sabedoria, me ajuda a discernir
o certo do errado. Eu não quero ser enganado, eu não quero ser levado por falso vento de doutrina, eu não quero ser levado por oba-oba. Eu quero ser um crente fiel, um crente verdadeiro. Eu não quero ser iludido por palavras de homens, por fantasias de homens, por promessas de homens, mas eu quero ser levado, Espírito Santo, pelas tuas promessas. E qual é a tua promessa? É a promessa da salvação. Aleluia. Mas se você não dedica tempo à palavra, se você não dedica tempo para orar, se você não dedica tempo para se consagrar, como é que você vai discernir, meu querido, os tempos, a época, o momento em que você está vivendo, a situação? Você vai ser levado pelo engano. Você vai concordar com o engano, se você não tiver discernimento de espírito. Aleluia. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado para você não ser enganado, para você não estar sendo levado pelo abismo. Estude a sua Bíblia em casa, irmão. Tenha tempo com Deus, você. Veja Timóteo 3, verso 13. Todavia, os perversos impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, essas pessoas, irmãos, elas vão se enganar e também vão estar sendo enganadas. Elas mesmas vão estar se enganando, porque elas não vão estar na verdade. Porque o espírito que está nela é um espírito de engano, de mentira. Mas se elas buscam com um coração sincero a verdade, que é Cristo, então elas vão falar a verdade, viver a verdade. E viver a verdade, irmão, é nós nos despojarmos do nosso eu, do nosso ego, dos prazeres do mundo e buscar a vontade de Deus para a nossa vida. E às vezes a gente não quer aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente não... a vontade de Deus é que eu seja rico. Será? Deus já te deu a promessa da salvação. A verdadeira riqueza, irmão, ela é espiritual. O que vem é lucro para a nossa vida. O que vem é lucro. Quando Deus nos dá a salvação, é a melhor riqueza. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu busco o reino de Deus e a justiça de Deus, Ele vai acrescentar, e o que Ele acrescenta é lucro para mim. Agora eu não posso viver da mentira para poder tirar vantagem, para poder satisfazer os meus prazeres, seja eles quais forem, no meio da mentira. Deus não pactua, meu querido irmão, minha querida irmã, com a mentira. Nosso Deus é um Deus santo e Ele preza por sua santidade, e Ele diz para mim e Ele diz para você: sede santo porque eu sou santo. Veja o que Deus diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, que é Cristo, a sua palavra, ela vai nos libertar das amarras da escravidão do pecado, ela vai nos libertar da mentira, do engano, ela vai renovar a nossa mente, cauterizada pelo erro, pelo pecado, pela mesquinharia. Ela vai renovar a nossa mente, cauterizada pela cobiça, pelo desejo de ter poder, para poder pisotear os outros. Quando nós conhecemos a verdade, ela vai então quebrar as amarras de Satanás na nossa mente e vai renovar a nossa mente. Paulo, ele fala que nós devemos renovar a nossa mente, irmão. E como é que eu renovo a minha mente? É lendo a palavra de Deus, é meditando, é orando, é buscando, é pedindo a Deus: Senhor, renova a minha mente, me dê uma mente santa,
Tira as coisas que não procedem de ti, os pensamentos vãs, os pensamentos fúteis, que não te agrada. Conhecer a verdade, irmão. Essa verdade vai nos libertar, não só das amarras espirituais, mas do engano dos homens. Quando você estuda, meu querido, quando você vai para a escola, né, você começa a estudar, você faz para a creche, aí começa estudando, vai primário, segundo ano, oitava série, segundo grau, faculdade. Isso vai abrindo o seu entendimento. Você vai tendo vai lhe dando capacidade crítica de analisar as situações. Mas se você é uma pessoa que não consegue, né, analisar, estudou e analisar, você tem que ver por quê. Tem muita gente, irmão, que ela não tem estudo, mas ela tem um senso crítico, ela tem uma percepção que ela consegue detectar a mentira. Ela sabe o que é verdade, ela consegue detectar pelas misericórdias de Deus se uma pessoa está falando a verdade ou não. De uma forma intuitiva, Deus deu a ela a capacidade de poder analisar, de ver. Às vezes você tem essa capacidade. Às vezes você consegue detectar se a pessoa está falando a verdade pela forma dela se expressar, dela se comunicar, pelo comportamento dela, por suas ações, pelas movimentações do corpo dela. Você consegue detectar ali. Tem gente que estuda, né, o comportamento, a forma da pessoa interagir, estar ali, através da expressão do olhar. Então, tem gente que tem essa capacidade, que estuda, né, este comportamento do ser humano, e ela tem a capacidade ali de conseguir determinar, de discernir se a pessoa está sendo enganada, ou está falando a verdade, ou está falando a mentira. Nós temos que pedir a Deus esse discernimento, este dom de discernir, meu querido, de procurar ver a verdade, se a pessoa está... Porque, meu irmão, eu não posso ver o que está dentro de você, eu não posso ler a tua mente, mas existe um Deus no céu, que Ele tem um discernimento, que Ele conhece cada um de nós por dentro e por fora. Ele não vê o exterior. Samuel, quando viu os irmãos de Davi entrando ali, e ele ali olhou a aparência e ele disse: é esse que vai ser o rei. E Deus disse para ele: não, Samuel, não olhe a aparência, não olhe o exterior. Eu não vejo como os homens veem, mas eu vejo o que está dentro. Deus, Ele não vê, meu querido, o nosso exterior. Ele vê o que está dentro de nós. Ele nos conhece. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Ele sabe das minhas mazelas, da sua mazela. Ele sabe se eu sou sincero, se eu não sou sincero, se eu sou verdadeiro, se eu não sou verdadeiro, se você é sincero, se você é verdadeiro ou verdadeira. Deus, Ele nos conhece, porque Ele é o nosso Criador. Desde o nosso ventre da nossa mãe, antes de nós nascer, Ele já nos conhecia. Então nós temos que pedir a Deus o discernimento. Pedir a Deus que Ele nos liberte das amarras do engano do mundo, do engano dos homens, palavras, gestos, atitude, comportamento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento bíblico, mas também conhecimento do mundo. Nós temos que ter uma visão de mundo, meu querido. Nós temos que olhar o mundo à nossa volta como um todo. Nós não podemos olhar apenas para frente. Nós temos que ter uma visão ampla, uma visão de águia, para conhecer a verdade e não ser enganado, e não ser ludibriado, iludido com promessas vãs de homens que buscam seus próprios interesses e os interesses de seus grupos e de suas entidades. Aleluia.
E para terminar, eu gostaria de ler o Provérbio 6. Provérbio 6. Diz assim a palavra de Deus. Provérbio 6, verso 16 até o 19. Diz assim a palavra de Deus. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas dentre os irmãos. Louvado seja Deus. Deus abomina esse tipo de coisa. Se nós praticamos isso, irmão, Deus, ele detesta. Ele diz para mim e para você: é tempo de mudar, é tempo de transformação, é tempo de renovação de mente, é tempo de um comportamento honesto, é tempo de ter equidade na nossa vida, é tempo de buscar a santidade, porque enquanto a vida é esperança, meu irmão, de salvação, de transformação do nosso interior, do nosso ser, pedir para Deus tirar o eu, tirar o ego, o orgulho, a soberba, a prepotência, a arrogância, o orgulho, a mentira do nosso coração, e para que possamos viver e praticar a verdade todos os dias, para que possamos agradar a Deus. Nós temos que fazer isso, ser correto, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, porque quando nós fazemos isso, irmão, andamos dessa forma, nós estamos agradando a Deus. E temos a certeza dentro de nós que adentraremos no reino de Deus, porque a pessoa que vive na prática da mentira, na prática do engano, ela não vai entrar no céu. No céu não entra nada que é sujo e impuro, não entra mentiroso, não entra ninguém que pratica maldade. Vamos orar a Deus e pedir para Deus quebrar essas amarras do nosso coração, quebrar essas cadeias que está ainda às vezes na mente, em nosso ser, que nos impede de caminhar com Cristo e que nos faz olhar apenas para as coisas deste mundo. Soberano Deus e Pai eterno, maravilhoso, graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito conhecer. Graças te damos, ó Pai, por esta manhã, por este dia, por este mês, por esta semana, por esta oportunidade de estar trazendo a tua palavra. Sabemos que de nós mesmos nós não temos nada para dar ao ser humano se não vier de ti, ó Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro a cada pessoa que irá ouvir, Senhor, ou que está ouvindo esta mensagem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, penetra do alto da cabeça a planta dos pés desta pessoa, vai quebrando as amarras, Senhor, vai quebrando os ferrolhos, cadeados, Senhor, vai descauterizando a mente deste homem, desta mulher, deste jovem, deste senhor, desta senhora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, tudo aquilo que amarrou, Senhor, que acorrentou a mente, o discernimento desta pessoa, tudo aquilo, Pai, que trouxe cegueira para espiritual a esta pessoa, e ela não consegue mais enxergar a verdade, discernir a verdade, que nesta manhã tu venhas quebrar as amarras de Satanás, Senhor, que tem trazido engano para o coração desta pessoa, que tem cegado ela espiritualmente, que tem impedido ela de caminhar na verdade, Senhor, que nesta manhã tu vai quebrando agora, Pai, todo mal, toda palavra que adentrou no coração desta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que hipnotizou, que trouxe confusão à mente dela, Pai, vai destronando agora, em nome de Jesus Cristo, toda palavra, Senhor, que foi lançada ao coração desta pessoa, que não procede do Senhor, que tu venhas quebrar as cadeias, as correntes, em nome de Jesus, e libertá-la, Pai, porque a tua palavra diz: se nós conhecermos a verdade nos libertará, e a verdade é Cristo.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a nossa vida, em nome de Jesus. Eu sou o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, ajude este canal a chegar a outras pessoas em nome de Jesus. E se você, porventura, por livre e espontânea vontade, quiser nos ajudar com o Pix, meu Pix é vidagilson@hotmail.com. Qualquer valor, meu querido, se você contribuir, amém, será bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te guarde, te livre de todo mal em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.